Boa noite a todos, vamos falar hoje sobre a Cabala da Moda. Aproveitando que é São Paulo Fashion Week, a Semana da Moda, a gente vai tentar entender qual a espiritualidade que tem por trás da maneira de se vestir. Então eu vou começar com algumas perguntas para vocês, pessoal, presta bem atenção. Nós sabemos que o mundo de hoje se preocupa muito com esse negócio de roupa, mas nem sempre foi assim. Antigamente roupa era simplesmente uma forma, eu preciso me proteger do frio, do calor, e cada um tinha a sua roupa. Cada vez mais o modo de se vestir foi ganhando um certo glamour e a pessoa foi dando mais bola. Hoje você tem roupas caríssimas, você tem grifes, você tem muita parte do mercado mundial, ele está relacionado com a moda. Então eu queria entender hoje com vocês, será que existe alguma visão judaica e espiritual em relação à maneira de se vestir? Ou cada um tem a sua e acabou? É interessante notar que o povo judeu sempre foi muito relacionado com o tema de se vestir. Quem acompanhou principalmente a chegada dos judeus ao Brasil, lá no Bom Retiro principalmente, nós sabemos que quem trabalhava com shmates, vocês sabem o que é shmates? Shmates quer dizer tecido. Os judeus sempre tiveram um bom relacionamento com roupas. Até hoje tem muitos judeus que importam tecido da China e fazem roupas. E em vários países da Europa, os judeus eles eram alfaiates e outros tipos de profissões que estavam muito relacionadas com roupa. Mas a gente vai ver na aula de hoje que isso não começou na história recente do judaísmo, mas muito mais antigamente o conceito de roupa já aparecia. Mas eu quero começar fazendo duas perguntas para vocês, tá bom? Presta bem atenção. Vocês acham que os estilistas moldam a sociedade? Ou é a sociedade que molda os estilistas? Ou seja, vamos dizer que você estuda moda e você quer virar um estilista famoso, certo? Como você faz? Você olha para a sociedade e a sociedade te molda? Ou é você que tem que ter ideias novas que vão modificar a maneira da sociedade pensar? Muita gente se pergunta sobre o mundo das artes, será que a arte imita a vida? Muito bom, meu querido amigo Fabinho. Será que a arte imita a vida? Fábio, desculpa, já cresceu. Quem será? Será que a arte imita a vida? Ou será que a vida imita a arte? Ou seja, quem é o grande artista? Aquele que consegue enxergar a sociedade. E por isso ele vai e sabe fazer uma arte que reflete a sua geração? Ou o contrário, o grande artista é aquele que consegue influenciar e transformar a visão das pessoas da sua geração. Isso vale para todas as artes, vale muito para a mídia. Muita gente pergunta, será que é a Rede Globo que faz os brasileiros pensarem assim? Ou são os brasileiros que fazem a Globo pensar assim? Era uma grande pergunta. Então, esse ciclo vicioso eu quero tentar entender na nossa aula de hoje. Pergunta número 2. Para você entender um conceito e a sua essência, primeiro você precisa entender sempre o que seria sem ele. Então, você nunca vai entender a moda e a maneira de se vestir se você não entender por que o ser humano quer se vestir. Então vamos agora fazer o trabalho um pouco dos nudistas e naturistas, que eles têm uma filosofia que todo mundo deveria andar pelado. Quem falou que não? Já pararam para pensar? Os cachorros andam pelados, quer dizer, os cachorros de hoje já andam vestidos também, mas normalmente os animais andavam pelados, certo? As plantas não têm roupa, as pedras não têm roupa e o ser humano também não tinha roupa. Quem inventou esse negócio de roupa? Então a gente vai ver daqui a pouco a visão da Torá, mas se você vai pegar historicamente, cientificamente falando, isso aconteceu por uma questão muito técnica de se proteger do frio e do calor. Quer dizer, o ser humano é um pouco mais inteligente e ele sabia que ele não tem uma pele muito forte, certo? Ele não tem tanta lã e ele precisava criar alguma maneira de se proteger no inverno do frio e no verão do sol. Então inventaram a roupa. Além disso, tem a questão da vergonha, que as pessoas têm vergonha de revelar as suas partes íntimas, mas em relação a isso é muito discutido no mundo da psicologia, principalmente esses grupos mais, como eu falei antes, de nudistas, etc. Eles acreditam que isso foi uma invenção da sociedade. Ou seja, se todo mundo andasse pelado, ninguém teria vergonha. Vocês concordam com isso ou não? Imagina isso. Você nunca vai entender a roupa se você não entende por que precisa da roupa? Agora, eu não vou levantar esse debate agora, senão a gente ia se prolongar muito nele. Vou fazer um lechaim para a gente poder entender a essência de se vestir. Lechaim. Então, a gente pode dividir, fisicamente agora falando, o motivo que a gente se veste, são 3 motivos. Tem o motivo físico, se proteger do frio e calor.
Existe um motivo psicológico para não ficar com vergonha. Hoje em dia, pelo menos, todo mundo teria vergonha. A maioria das pessoas teriam vergonha de andar pelados. Não vou falar todo mundo, que não pode generalizar. Afinal, estamos no mundo politicamente correto. E o terceiro motivo, que aí você chega no São Paulo Fashion Week, que é o glamour da roupa. Hoje em dia, tem um conceito da roupa que não tem nada a ver com se proteger do frio e do calor, que não tem nada a ver com esconder a vergonha, e tem muito mais a ver com o seu cartão de visitas. A roupa é a projeção de uma pessoa na sociedade. Então, por exemplo, tanto para o bem como para o mal. Então, por exemplo, se eu quero mostrar que eu pertenço a algum grupo, certo? Eu quero mostrar que eu torço para o Santos. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma camisa do Santos, certo? Se eu quero mostrar que eu sou um soldado de Israel, eu vou andar com o uniforme de Israel. Ou seja, a roupa ela virou um símbolo de que tribo você pertence. Então isso já estamos falando de uma coisa de identidade. Olha como a roupa ela está muito ligada com a forma que você quer se projetar. Uma pessoa quer mostrar, eu sou super chique, ele vai vestir chique, certo? O cara vai falar, eu sou super desencanado, se veste desencanado. Então olha como interessante que a roupa ela acaba mostrando um pouco da filosofia da pessoa. O Baal Shem Tov e a Kabbalah em geral explica que tudo que tem no mundo material tem a sua origem no mundo espiritual. Isso significa o seguinte, o judaísmo acredita que isso que a gente tem que se vestir, e as plantas não têm que se vestir, os animais não têm que se vestir, não é calhou, por acaso, a sociedade decidiu, não. Significa que a roupa, ela tem um poder espiritual muito forte, ela tem uma energia espiritual. Os três aspectos que a gente falou da roupa, proteção, mistério, ela quer esconder alguma coisa. E projeção, presta atenção, proteção, mistério e projeção. Esses três aspectos psicológicos da roupa, eles têm uma fonte espiritual. E eu quero mostrar isso para vocês a partir da história judaica. Quantas vezes na Torá aparece o ato de se vestir? Vocês vão me ajudar, tá bom? Vamos começar. Primeira história da Torá. Às vezes a pessoa se perde, a gente esquece as coisas. Primeira história de toda a Torá. Adão e Eva estavam pelados no paraíso. Alguém já estudou isso aqui na escola? Já ouvi falar. Estavam pelados no paraíso. E a Torá faz questão de enfatizar que eles estavam nus. A Torá fala assim, eles estavam nus e não se envergonharam. A Torá enfatiza isso. Aí aconteceu toda aquela história, que a cobra convenceu a Eva de comer a fruta proibida, que convenceu o Adão de comer a fruta proibida. E a primeira consequência direta do pecado original foi uma só. Adão e Eva ficaram com vergonha, pegaram plantas de uma árvore, que era uma figueira, e se cobriram. Olha que interessante. A Torá não fala nenhuma outra consequência direta do pecado original. Depois tiveram as maldições, que são o sofrimento, a morte, o trabalho duro. Mas a primeira coisa que a Torá fala, quando eles comeram a fruta proibida, não falou, entrou a maldade dentro deles. Não está escrito isso na Torá. De repente o mundo ficou duro. Não está escrito isso na Torá. Está escrito uma coisa só. Adão e Eva perceberam que estavam pelados, pegaram plantas das árvores e se vestiram. Vocês concordam que a primeira história da Torá está falando sobre roupa? Primeira história da Torá está te explicando, de alguma forma, não estou entendendo ainda, mas eu estou trazendo a fonte. A Torá está te falando, a primeira história da Torá. Então a gente precisa entender essa história. Qual é o mistério? Por que é tão importante para Deus falar que estava todo mundo pelado? E que comeram a fruta proibida e de repente precisou se vestir? Quer dizer que o ato de se vestir está ligado com a essência do ser humano. Ponto número 2, vamos continuar um pouco. Quem foi o primeiro estilista da história? Foi o primeiro que falou, essa plantinha não está mais na moda. Está lá no Bereshit. Deus falou, viu como ela chama tua irmã? Tamara? Tamara. Teu irmão tá no meio do Raham. Tá muito, né? Né? Tá sabendo? Deus chegou e falou, chega de plantinha. Tá escrito, Deus fabricou para Adão e Eva roupas de couro. A gente não para ver, tá escrito literalmente na Torá, a gente não para olhar. A Hashem falou, por quê? A Torá não explica. Deus falou, tira essas plantinhas. Veste uma roupa de couro. Next, agora é roupa de couro. Quer dizer, já começou naquela época. Tá, essa é a primeira parte que a gente vê roupas na Torá. Vamos viajar um pouco no tempo. Toda aquela história que levou o povo judeu para o Egito, como começou? José. Yosef, ele tinha muitos irmãos, na época ele tinha 11 irmãos. E o pai deu uma roupa para cada irmão, normal, uma roupa branca. E para o José, para o Yosef, Hashem deu um manto Technicolor. Yosef não queria se vestir igual aos irmãos, ele queria se vestir colorido, ele queria se vestir com roupa diferente. Toda a história que os irmãos venderam Yosef,
jogaram ele no buraco. E ele foi para o Egito. E depois todo o povo judeu foi para o Egito. Tudo começou por quê? Por causa de uma roupa. A Torá fala isso de novo literal. Porque o Yaakov, o pai, resolveu dar uma roupa especial para o seu filho. Mais uma vez o conceito de vestimento, de roupa, aparecendo na Torá. Vamos continuar mais um pouquinho. A saída do Egito. Dizem nossos sábios no Talmud. O povo judeu não merecia sair do Egito. Por quê? Porque ideologicamente eles se igualaram aos egípcios. Eles começaram a fazer idolatria, eles começaram a se comportar mal. O povo judeu não estava se comportando bem no Egito. Então diz o Talmud, em mérito de 3 coisas, o povo judeu saiu do Egito. Quais são? Eles não modificaram as suas roupas, o seu modo de vestir. Eles não modificaram seus nomes. E eles não modificaram o seu idioma, sua língua. Ou seja, os judeus não começaram a se vestir como egípcios, eles continuaram se vestindo como hebreus. Número 2, eles não mudaram os nomes e eles não mudaram o idioma. Não começaram a falar egípcio, eles continuaram a falar hebraico. 3 coisas estéticas, estão percebendo? 3 fatores estéticos e não éticos. Eticamente, o povo judeu estava igual aos egípcios. Esteticamente, exteriormente, eles mantiveram 3 coisas. Nomes judaicos, idioma judaico e roupas judaicas. Em mérito disso, diz o Talmud, o povo judeu saiu do Egito. Então, mais uma vez, a roupa aparecendo como mérito que o povo judeu saiu do Egito. Uma paraxá inteira da Torá, Paraxá Tetzaveh, praticamente só fala de um tema, a roupa que os sacerdotes usavam no templo sagrado. Você poderia pensar, é a casa de Deus? Cada um pode entrar do jeito que ele quiser. Não era assim. O Kohen, o sacerdote, ele precisava usar 4 roupas especiais. E o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, precisava usar 8 roupas especiais. Se faltava qualquer detalhe na costura, como falar isso aqui, na fabricação da roupa, não estava kasher. Ele fala, volta para casa, está faltando o cinto, está faltando a cueca, está faltando a túnica que eles usavam, o chapéu. Ou seja, precisava estar a moda do templo. Certo? Então, mais uma vez, a Torá dedica uma paraxá, uma porção semanal inteira, para te explicar como é a roupa que se usava no templo. E depois você tem outros conceitos de roupas na Torá. Por exemplo, o tzitzit, certo? O tzitzit é uma roupa que os homens precisam usar, uma roupa de 4 pontas com fios pendurados. Sempre que eu vou em algum parque, algum lugar público, perguntam se minha cueca desfiou. Eu explico que não. Eu falo que, na verdade, é uma roupa judaica que se chama tzitzit. Não vamos entrar agora, que não é o tema. A mesma coisa, tem outra proibição de usar roupas misturadas lã e linho. Sabe que a Torá dá uma grande importância, você não pode misturar numa mesma roupa lã e linho. Tem motivos místicos para essa mitzvah que eu também não vou conseguir entrar nisso aqui agora. Eu só trouxe tudo isso para vocês para mostrar o quanto o ato de se vestir ele é importante no judaísmo. Então eu poderia falar, não, isso é coisa para materialista, certo? Isso é coisa para pessoas que estão superficiais. Não, o judaísmo fala de roupa o tempo inteiro. E eu quero terminar essa parte das fontes com uma história hassídica, para a gente conseguir entrar na parte espiritual. Saúde. Os alunos do Mag de Mesrit, aproximadamente 300 anos atrás, eram mestres hassídicos, todos eles justos, iluminados, tzadikim. Os alunos do Mag de Mesrit tiveram uma questão. Eles foram para o seu Rebbe, falaram, Rebbe, a gente começou a pensar, por que no Shabat a gente se sente especial? Será que no Shabat tem uma energia realmente especial, no sábado? Ou talvez, já que a gente se prepara diferente, a gente toma um banho, a gente vai no mikveh, que é aquela imersão na água sagrada, a gente coloca roupas diferentes, a gente come diferente. Talvez por isso, psicologicamente, não existe a palavra psicologia ainda, mas hoje a gente falaria inconscientemente, o cara se sente diferente. Sabe o que o Maggid falou? Tá bom. Vocês acham isso? Fazem o Shabbos, faz o Shabat na quarta-feira e vê se funciona. Eles foram, tomaram banho, fizeram mikveh, colocou os traimels, já viram aqueles chapéus que na Polônia eles colocavam na Rússia, na Polônia, aquele de pele e aquele casaco, e cozinharam e fizeram e se prepararam e fizeram Shabbos na quarta-feira. Vocês acham que funcionou ou não funcionou? Funcionou. Eles ficaram desesperados. Todo o judaísmo é mentira.
foram para o Rebbe deles e falou, Magid, Rebbe, você não acredita? A gente fez o Shabbos na quarta-feira e a gente se sentiu igualzinho no sábado. E agora? O Magid respondeu para eles, e vocês achavam que o Streimel e o Capote não fabricam o Shabbos? Não fazem o Shabbos? Presta bem atenção. E eles foram embora. Quando eu ouvi essa história a primeira vez, eu falei, calma. O que está falando aqui? Que é tudo psicológico mesmo? É tudo psicológico. Já pararam para pensar? Talvez a religião é uma coisa psicológica, que faz você se sentir bem. O Luffy já pensou nisso, não, Luffy? Ou será que é real? A resposta, pessoal, é que o real e o psicológico se misturam. Presta bem atenção. Claro que se eu não fizer nada de especial no Shabbos, eu não vou sentir nada no Shabbos. E claro que se eu fizer algo especial na quarta-feira, eu também vou me sentir espiritual na quarta-feira. Ou seja, a Nekuda o ponto principal é o seguinte. A roupa também faz o Shabbos. O que o Magid queria dizer? O nosso lado superficial, o nosso lado externo, o nosso lado que aparentemente é totalmente exterior, ele está muito ligado com a nossa essência, mais do que a gente imagina. E eu quero trazer agora esses 3 pontos que a gente falou antes da roupa física, como funciona no mundo espiritual. Então vamos ver ponto por ponto. Primeiro lugar, hoje em dia, vamos pegar hoje em dia, podemos dizer que a grande maioria do povo judeu continua conectada com o judaísmo muito mais pelo gefilte fish, muito mais pela dança israelí, muito mais pela kippah do que por qualquer outra coisa. Às vezes a gente pensa, não, ideologia é o mais importante. Nós somos monoteístas, nós somos espirituais. Já parou para pensar quanto tempo dura a tua ideologia? Pega aí, pega a última que você teve. Quanto tempo durou? Ideologia? 1 mês, 1 ano, 3 anos. Ideologia, pessoal, a gente muda. Fé a gente muda. Opinião, toda hora. Tem gente que finge mais, tem gente que finge menos. Mas se você for sincero, cada dia você muda de opinião. Certo? Você aprende coisas novas. Você evolui. Às vezes você troca de lado. Não nesse sentido. Ou seja, cada um tem suas... Então, o que o judaísmo foi sábio desde o começo? Às vezes, as tradições, os costumes, a comida da vovó, que era a comida da avó dela, que era a comida da bisavó dela, que era a comida da tataravó dela. Isso segura o judaísmo. Hoje em dia, você vai pegar 90% do povo, vai na casa da vovó em Pesach, não sei nem se ele acredita em Deus, certo? E na Torá, ele vai lá para comer o kneidale da vovó, certo? Ele vai lá para fazer um kiddush, ele vai lá. Ou seja, o lado exterior tem mais ligação com a nossa essência do que a gente imagina. Por isso, agora vamos voltar para Mitzrayim. Chegou no Egito, o povo se assimilou, o povo entrou na ideologia egípcia, o povo começou a fazer idolatria. O que Hashem fala? Eu vou salvar eles, sabe por quê? Eles não mudaram as roupas, eles não mudaram os nomes, eles não mudaram as suas tradições. Eles sabiam que alguma coisa tinha que segurar. Se não é por dentro, que seja por fora. Calma, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Mas o poder dos costumes, o poder do hábito, ele é muito mais forte do que o poder da ideologia. Por isso, muita gente se questiona, para que tantas mitzvot? Por que o judaísmo tem tantos chiques e tantos toques, certo? Tem que beijar mezuzá, e tem que isso, e tem que aquilo, tem que ficar parecendo um mando de mexicana, certo? Roda a galinha na cabeça e balança a planta e amarra o corpo. A gente está tão acostumado que a gente não para pensar, mas a gente faz um monte de macumba, certo? A gente toca o chifre, que mais? Acende velhinha, a gente faz todas elas. Só falta a galinha preta. A gente é o fundador, galinha branca, galinha preta. Agora, qual que é o motivo? O judaísmo acredita na ação. O judaísmo acredita, desde Hashem, a Torá, a ação prática ganha de tudo. E esse é o primeiro motivo, a proteção. Lembra que eu falei, a roupa, ela serve para a primeira coisa, proteger. Quem protegeu o nosso povo por todas as gerações são as roupas do judaísmo, são os hábitos, são a parte prática. Agora vamos se aprofundar mais. A gente falou de Adão e Eva. Vamos ver quem entendeu essa história de Adão e Eva. O que aconteceu? Lembra que eu perguntei para vocês no começo o que ia acontecer se todo mundo andasse pelado?
Sabe o que ia acontecer? Falando claramente, a sexualidade ia perder a graça. Todo mundo sabe. Pode perguntar para os homens, se eles vão falar isso para vocês. Vou falar aberto. O cara olhar a mulher pelada, é legal? É legal. Agora, se todo mundo começar a sentar pelado, não tem graça nenhuma. Qual é a nekude? Qual que é o ponto da roupa? Presta bem atenção. O mistério que a roupa cria. Esse negócio de revela um pouco e esconde um pouco. Certo? Mostra um pouquinho, esconde um pouquinho. Isso gera, na psicologia humana, um interesse muito maior do que alguém que mostra tudo. Vamos falar a verdade ou não? Esse é o fato. Agora, por quê? Por quê? Isso tem uma origem, isso tem uma razão espiritual muito forte. Agora a gente vai entender o pecado original. Imagina Adão e Eva pelados no paraíso. Não precisa imaginar eles pelados, mas imagina eles no paraíso. Por que a Torá enfatiza que eles estavam pelados? Isso que eu quero mostrar. Hashem, quando criou o mundo no paraíso, era um mundo iluminado. Era um mundo só de bom, só tem bondade. Não tinha como errar, não tinha dois caminhos, só tinha um. Conexão com o infinito, conexão com Hashem. Mas Hashem colocou uma armadilha. Ele falou, só tem uma fruta do paraíso, de todo esse pomar maravilhoso, de todo esse universo, que vocês não podem tocar. É maçã? Não era maçã, todo mundo fala que é maçã, mas era outra fruta, mas não faz diferença agora, não vamos entrar nisso agora. A questão é, pensa você nessa situação, já pararam para pensar? Olha o joguinho que está aqui, claro, claramente. Pega uma criança, fala assim, tudo pode menos essa. Qual que ele vai querer pegar? Essa. Mas não é só criança, adulto também é assim. O proibido é sempre mais gostoso. Mas pega, por exemplo, numa criança, é muito claro, você fala assim, pode abrir todas as portas, essa você não pode. Ele só quer saber o que tem atrás dessa porta. Por que não pode? Se não pode, é bom. Então, eu não vou entrar agora, mas toda a explicação da Kabbalah em relação o pecado original tem a ver com isso. Foi tudo um plano de Hashem. Hashem sabia que Adão e Eva iam comer da fruta proibida. O pecado original ele foi planejado. Hashem deixou a escolha para eles, porque ele queria que Adão e Eva participassem do plano da criação. Ou seja, presta bem atenção. Agora vamos pensar o que aconteceu lá. Adão e Eva, beleza, tudo pode. Por que aquilo não pode? Aqui nasceu o conceito de pecado, que é o conceito de mistério. Em outras palavras, o que a Eva falou? A Eva falou o seguinte, se a Hashem está falando que aquela fruta não pode, mas aquela fruta também é criação de Hashem, certo ou não? Quem que criou aquela? Então por que não pode? Se ela é divina igual às outras frutas, se ela é parte de Deus igual tudo, por que não pode? Porque deve ser que aquela fruta expressa um lado de Deus mais profundo, mais oculto, que Deus está escondendo. Ele falou, até aqui, mais do que isso você não toca, certo? Aqui você... é lá que eu quero, mas tem um preço, certo? Olha a psicologia da Torá. Isso que a Torá está contando, mas tem um preço. Em outras palavras, a Eva, que foi a Rava, ela convenceu Adão. Ela falou, Adão, esse mundo morninho não é para mim, porque as mulheres têm mais essa sabedoria do que o homem. Vamos nos aprofundar na criação. Vamos ver o que tem por trás. Tem um preço a pagar? Tem. Começou a ter sofrimento, começou a ter morte no mundo, começou a ter vergonha no mundo. Sabe por quê? Porque a gente começou a lidar com o lado oculto de Hashem, com o lado oculto do universo. Esse lado oculto, ele é muito mais profundo, mas ele exige o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha e o nosso esforço. Eu não vou me aprofundar tanto porque não é a história de Adão e Eva, mas eu só queria mostrar para vocês o seguinte, a questão de estar pelado ou se vestir, ela não é um detalhe na história da criação, ela é a própria essência. Isso que a Torá enfatiza. Antes do pecado original, estava todo mundo pelado, porque cada um podia falar, isso que eu sou e acabou, era tudo bom. A partir daquele momento ficou, não. Você quer lidar com o mundo, você vai ter que se vestir. O que são as nossas roupas? Agora entrando nesse aspecto, elas são o nosso mistério. Elas são a prova de que cada um tem alguma coisa para esconder, não só no corpo, na alma. Qual é a graça de... Muita gente pergunta, será que eu consigo passar a vida inteira do lado de uma pessoa, da mesma pessoa? Enjoa, né? A grande pergunta do mundo, não vai enjoar? Vai enjoar. Se você olhar aquilo como um livro aberto, vai enjoar. Mas se você olhar uma pessoa pelos mistérios que aquela pessoa tem, e por mais que você conheça ela, você fala, com tudo que eu conheço, eu não conheço. E cada dia você descobre mais.
tudo fica mais gostoso, tudo fica mais novidade. Por quê? Porque você está percebendo que as pessoas são infinitas, assim como Hashem é infinito. Dá para revelar mais e mais e mais e mais. Então vocês entenderam o que foi o pecado original? Descobriram que Hashem é infinito, então ele nunca acaba. Sempre tem mais mistérios para descobrir. Isso foi o pecado original. Mas para isso, precisa de roupas. E a gente vai entender que é roupa. Agora eu vou para o terceiro e último passo. Por que chama de pecado? Se é uma coisa... Boa pergunta, porque isso talvez é pecado, mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Hoje em dia, os filósofos, o Pondé fala muito sobre isso. O que seria do mundo sem pecado? Ele fala assim que a invenção da religião com o pecado fez o mundo ter graça, porque a graça sempre é o pecado, mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Isso não quer dizer que você tem que transgredir. Uma vez eu dei uma aula sobre a Cabala do pecado, vocês podem procurar no YouTube, mas você pode o conceito de pecado é mistério. Você pode usar isso para o mal, você pode usar para o bem. Um cara pode procurar tudo aquilo que é proibido pela Torá, ou que os pais dele proibiram, o que a sociedade proibiu. Aí ele vai se dar mal. Ou ele pode falar, eu posso fazer pecado bom. Digamos assim, o que quer dizer um pecado bom? Eu vou tentar descobrir os mistérios de Hashem. Eu vou tentar descobrir os mistérios da Torá. Eu vou tentar estudar Hassidut. Quer dizer, também foi uma quebra de paradigmas. Mas para isso você precisa ter coragem. E o pecado original espiritualmente simbolizava isso. E agora eu quero finalizar com a terceira e última parte da aula, que é o glamour que tem nas roupas. Até agora a gente mostrou o seguinte: a proteção que tem as roupas do judaísmo, que são as tradições. O mistério que tem as roupas do judaísmo, em outras palavras, a forma da gente procurar, tanto nas relações humanas como na relação com Deus, um mistério. Vou contar até uma história engraçada que aconteceu comigo. Uma vez eu levei um grupo do Espaço K, 40 jovens para Israel. A gente fazia uma excursão para Israel. E a gente passeava por Israel inteiro. E um dia a gente foi na praia de Tel Aviv. Mas como é uma viagem religiosa, a gente foi na praia ortodoxa. Tem lá uma praia que tem, o Luffy já foi, tem um muro entre os homens e as mulheres, certo? Um lado homens, outro lado... Todo mundo reclamou no ônibus, queriam ir na praia mista. A gente falou, não, a gente vai na praia religiosa. Chegou lá, eu fui com os meninos, óbvio. A gente começou a jogar bola, começou a brincar, sei lá, foi nadar, foi no mar. De repente eu vejo um montão de meninos do grupo, onde eles estavam, lá no muro, espionando o que tem do outro lado. Aí eu cheguei pra eles e falei, o que você tá fazendo aí? Mas vocês já estão super... Vocês vão pra Baleia, vocês vão pra Maresia, vocês vão pro Guarujá. Vocês nunca viram mulher de biquíni? Vocês precisam vir aqui pra espionar? E falar, não, a gente quer ver as religiosas de biquíni. Presta bem atenção. Boa. A gente quer... Eles falaram isso aqui. A gente quer ver as religiosas. É muito mais legal. Meu Deus. Estou falando história verídica. Aí a gente fez um Farbrengen inteiro e a gente discutiu. É uma coisa muito interessante. Você pode perceber até no mundo de hoje. O que todo esse liberalismo do mundo, né? Começou a liberar. Chega uma hora que perde a graça. Então todo o conceito da moda, dos bons estilistas, é você mostra um pouco, mas esconde um pouco. Quer dizer, você precisa saber o nível certo. E eu quero aproveitar para explicar aqui as leis de vestimenta judaicas. Você sabe que as halachot, o Shulchan Aruch, o Código de Leis Judaicas, dá muitas regras como se vestir. Para homens e para mulheres, principalmente para mulheres. E muita gente acha isso um pouco antiquado. Fala, não, mas é certo, isso aqui é machismo. Como que fala para as mulheres se vestirem assim? E muita gente erra. E acha que leis de recato, que são em hebraico leis de tzniut, significa a mulher tem que ser feia. A mulher não tem que ter vaidade. A mulher tem que... É uma mentira. O Rebbe de Lubavitch lutou muito para falar que esses costumes que falam para mulheres rasparem o cabelo ou usarem lenço e não usar peruca, o Rebbe falou ao contrário. Uma mulher tem que se preocupar com a beleza, uma mulher tem que ter a vaidade dela. Então por que o judaísmo tem regras? Porque o judaísmo acredita que o mais bonito da mulher é o mistério. Então, o que é o mistério? Você revela um pouco e você esconde um pouco. Por que no judaísmo não se usa burcas? Muita gente fala, os muçulmanos são mais religiosos porque eles usam burcas. Não, o judaísmo não é para falar cobre tudo não tem graça. Isso que as pessoas não entenderam. Tzniut quer dizer, revela o necessário. O resto vão procurar sozinho. Não, o resto, quem se interessar vai procurar sozinho. Vocês entenderam o que é a vida? Peguem outra, não é só roupa, não é só em corpo. Pega na inteligência. Quem é um bom professor? O professor que chega e dá tudo mastigado para os alunos, tirou todo o interesse. O professor que fala coisa que ninguém vai entender, também tirou o interesse. Agora, o professor que ele dá um pouquinho, e ele, no final, ele desafia os alunos. Eles falam, para a próxima aula eu quero ver quem vai me trazer
Esse professor ganhou os alunos. Por quê? Porque ele explicou um pouco, mas ele escondeu muito mais do que ele explicou. Ele mostrou para os alunos que com a capacidade deles sozinhos, eles podem chegar lá. Isso é um bom educador. Então toda a história do mundo ele tem a ver com moda. Ele tem a ver com o quanto você revela e o quanto você esconde. E agora eu quero chegar na última parte da aula, que é o glamour das roupas. Vamos entender. O Rabbi Yohanan, um sábio do Talmud da Gemara, ele costumava chamar as suas roupas de mechabduta, a minha honra. Então, o verdadeiro, talvez, primeiro estilista foi o Rabbi Yohanan. Ou seja, ele é o primeiro que entendeu que roupa não é só proteção, não é só mistério, é o teu cartão de visitas. Ele falou, a roupa define quem a pessoa é. Muita gente se pergunta hoje, será que judeu tem que continuar usando essas roupas, kippah, tzitzit, capote, chapéu? Não estamos mais na Polônia que caía a neve, certo? Hoje você pode relaxar um pouco. Mas como eu falei no começo, a roupa ela tem muito a ver com a essência da pessoa, cada um com seus costumes, cada um com a sua moda, mas vamos entender agora. A Kabbalah explica que, eu vou explicar isso em resumo para a gente não se prolongar tanto. Cada alma de cada pessoa tem 10 poderes. Esser Kohot HaNefesh, os 10 poderes da alma, que nós já explicamos isso em outras vezes, eu não vou entrar nisso aqui agora. Além do corpo da alma, que são esses 10 poderes, o Tânia fala que a alma tem 3 roupas, 3 levushim. Olha que interessante, a tua alma tem roupa. Quem são as roupas da alma? Alguém sabe? Quem são as roupas da alma? Em hebraico, Machshavah Dibur e Maaseh. Traduzindo, pensamento, fala e ação. Se você existisse sozinho no mundo, você não precisava nem pensar, nem falar, nem fazer. Você podia só sentir. Era você e Deus. Mas já que nós temos que nos comunicar com o mundo lá fora, então Hashem nos dotou de pensamento, de fala, que é mais para fora, e ação. Em outras palavras, pessoal, eu tenho quem eu sou e eu tenho como eu me comunico. Você poderia pensar que a alma é muito mais espiritual. As ferramentas da alma, as roupas da alma, são apenas o lado superficial para a alma se comunicar com o mundo lá fora. Eu preciso falar, eu preciso fazer. Diz o Alter Rebbe no Tânia, essa é a grande novidade que eu quero que todo mundo entenda agora, o principal ponto da aula, presta bem atenção. Diz o Alter Rebbe, não! As roupas da alma são mais importantes do que a própria alma. Agora você vai entender a essência do judaísmo. Por quê? Porque vamos dizer que eu nasci com uma alma muito elevada. Vamos dizer que eu nasci com uma alma muito pura, muito espiritual, amor a Deus, amor às pessoas. E aí meu pai chega e fala, Dudu, você tem uma alma muito especial. Eu não vou deixar você se contaminar com a poluição espiritual do mundo. Eu vou te mandar para o Tibete. E você vai ficar isolado de tudo e de todos. Espiritual. Continua amando a Deus, continua amando a humanidade, continua conectado. Para que se rebaixar? Diz o Alter Rebbe, muito bom. Sabe qual é o problema? Que o Dudu vai continuar preso no ego dele. Todo esse amor, quem é? Eu. E meu amor como ser humano é limitado, minha capacidade intelectual é limitada, minha espiritualidade é limitada. Porém, Hashem criou a capacidade para o ser humano de transcender a sua própria existência. Sair de si. Leva a vida mais de boa. Não se leva tão a sério. It's not about you. Isso é judaísmo. Não importa se é mais espiritual, se é menos, não é tua culpa. Hashem fez caras mais tzadikim e Hashem fez caras nascerem com tendências mais maliciosas. Hashem fez. Hashem fez pessoas nascerem mais de direita, mais de esquerda. Mas não é aí. Judaísmo não... E por isso que eu costumo falar que a Torá e Mitzvot do judaísmo é o mais igualitário e o mais democrático de todos. Sabe por quê? O importante não é quem você é. O importante é o que você faz. O importante é a tua capacidade de transcender a tua existência e fazer algo de bom. E isso é libertador. Eu sou muito egoísta. Sabe o que você responde pro cara? A gente não perguntou o que você é. Pode entrar. A gente não perguntou o que você é. A gente perguntou, tem um cara lá precisando de ajuda. Você vai ajudar ou você não vai ajudar? Não, mas eu sou egoísta. Tudo bem, você pode ser egoísta e ajudar. A Torá não fala, não seja ladrão. A Torá fala, não rouba. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa.
Ah, mas eu nasci com uma tendência de ladrão. Você pode continuar com ela, só não rouba. Eu não vou entrar nisso agora. Mas o judaísmo fala que as tuas ações transcendem a tua existência. Aquele livro do Sapiens e Homo Deus, que eu gosto de trazer bastante, que é os maiores best-sellers hoje no mundo inteiro, do Yuval Noah Harari, aquele autor israelense, inclusive ele é ateu, mas o ponto do livro dele, e por isso eu achei uma coisa fabulosa, porque combina com a Kabbalah. Sabe qual é o ponto do livro? Que ele ficou tão famoso? Ele descobriu uma coisa maravilhosa. Qual é a vantagem do ser humano sobre toda a... Humanidade. Não, nós somos a humanidade. Sobre toda... As criaturas, sobre todas as outras, os seres, certo? Muito bom, Ilana. A fala. O que ele falou? Não é o intelecto. Muita gente fala, porque o ser humano é mais inteligente. Não. Com toda a inteligência do ser humano, seria impossível fazer aquilo. Sabe qual que é a capacidade maior humana? Comunicação. A capacidade, ele explica no livro como foi a evolução de coletores, caçadores, para a agricultura, para indústrias, para a internet. Qual foi a capacidade humana de se reunir, fazer uma reunião, falar, vamos agora decidir o que nós vamos fazer para a nossa cidade. Vamos fazer agora uma reunião de condomínio. Nunca na história do mundo, Fábio, nunca na história do mundo, os cachorros do bairro falavam, vamos fazer agora uma reunião, como nós vamos acabar com os gatos do bairro. Não aconteceu. Nunca aconteceu uma reunião, agora as formigas vão decidir como modificar e produzir mais formigueiros. Sabe por quê? Mesmo que elas são super organizadas, mas é tudo instintivo. Até o macaco e outros animais, eles perceberam que eles têm um planejamento a longo prazo. Mas é totalmente instintivo, eles sabem que eles precisam guardar para poder comer depois. O ser humano não. O ser humano tem a capacidade de, vamos conversar, qual é o teu interesse, qual é o meu interesse, será que a gente consegue achar um interesse em comum? E ele explica lá no livro como o dinheiro, as religiões e tudo isso uniu a humanidade. Então é muito mais gente trabalhando em prol do mesmo objetivo. Mas por que eu estou trazendo ele? Para falar o seguinte. A gente acha que a nossa fala é só uma coisa exterior. A gente acha que as nossas ações é uma coisa... Elas falam muito mais sobre quem você é do que tuas ideologias. Elas falam muito mais do que você é sobre que... Pergunta para um psicólogo. Freud já falou sobre isso, certo? Você chega lá no consultório de psicanálise, certo? Você acha que importa para o teu terapeuta o que você acha que você é? Certo? Você chega lá e começa a falar, não, porque eu acho que eu nasci aqui para um... Ele não está nem te ouvindo. Ele quer saber o que você vai soltar sem querer na hora que você está falando. Chegou um pouco atrasado, chegou um pouco cedo demais. Isso fala mais sobre quem você é do que a história que você conta sobre você. Em outras palavras, as nossas ações, a nossa fala, elas são libertadores. Se solta de você mesmo. Você não é tão sério assim quanto você acha. E é isso que o judaísmo conseguiu fazer, que a gente... E aí o Alter Rebbe fala agora, voltando para o Alter Rebbe, fala no capítulo 4 do Tânia, sabe quem pode te ligar a Deus? Não o teu amor, não a tua devoção, não a tua conexão. Isso depende como você é mais espiritual mesmo. As tuas ações, sai de si. Por quê? Porque na hora que você faz aquilo que Deus pediu, isso é altruísta, isso é se libertar do teu ego. Agora eu quero mostrar para vocês como isso é nas roupas físicas também. O mundo descobriu que as roupas, elas fazem uma pessoa. Por exemplo, vamos perguntar para as mulheres, você acordou um dia meio deprê, certo? Tá meio... Vai lá, vai no cabeleireiro, se arruma, bota uma roupa que você gosta. Pode mudar teu humor. Ah, mas é só uma roupa. O jeito que eu me projeto pode me mudar por dentro. E não é só em roupas físicas que eu estou falando. Vamos dar um exemplo no mundo espiritual. Muita gente fala, eu estou deprê, eu estou mal, eu estou triste. Às vezes, faz um exercício. Eu fiz isso comigo semana passada e deu certo. Faz um dia, pega um dia, e fala, hoje eu não posso falar mal de ninguém. Eu não posso falar mal de mim mesmo. E eu não posso falar mal da vida. Tá bom? E tenta nem pensar. O que quer dizer nem pensar? Vem o pensamento, troca. Só um dia, tá? Não dois, só um. Se você fizer um dia isso, você vai vir pedir pro Dudu, eu quero mais. Você vai falar, se você conseguir um dia, por quê? Porque um dia é mais fácil, certo? Do que falar, vou fazer minha vida inteira isso. Você começa a perceber que a gente reclama à toa. Você começa a perceber que esse nosso lado negativo, pessimista, não é a nossa essência. Às vezes parece que é meio fingido. Vou começar... Se esforça um pouquinho um dia. Fala assim, hoje eu não vou fofocar. Veio alguém falar, mesmo que estiver dando problema, eu vou falar, não, tá bem. Você vai se sentir tão leve,
tão aliviado, porque você vai começar a perceber que a tua roupa é você é o jeito que você fala, você é a forma que você se projeta. E agora eu quero responder a pergunta que eu fiz no começo da aula, se é a arte que imita a vida ou é a vida que imita a arte. E aí a gente vai finalizar. Quem é o grande estilista? Claro que o grande estilista, ele imita a vida. Em outras palavras, todo mundo que quer vender o seu produto precisa saber o que o mercado quer. Sério, vamos falar business. Sério, somos judeus, temos que falar em primeiro lugar de business. Lógico que você tem que saber o que tua plateia quer. Certo? Se eu chegar lá e vou falar tudo que a audiência não quer ouvir, ninguém vai, não vai ter ibope. Então, claro que a televisão, que as artes, etc., vão entrar para entender o que a sociedade quer. Mas aí não faz, isso todos fazem. Isso não faz o grande estilista. Sabe quem é o grande estilista? É aquele que entende o next step, o próximo passo. É aquele que olha um pouco na frente, ele fala assim, o que essa geração está querendo expressar e não está conseguindo? Não está conseguindo. Não aquilo que é, todo mundo sabe. Qual é o segredo? Qual é o mistério dessa geração? O que está todo mundo querendo falar e gritar e não está conseguindo? Será que tem uma roupa que fala isso? Será que tem uma peça de teatro que fala isso? Será que tem uma música que fala isso? O grande artista é aquele que consegue, é uma mistura, como vocês falaram dos dois, mas é aquele que sabe ler a sociedade, mas também falar qual é a próxima ferramenta. E com isso eu quero terminar falando para vocês o seguinte, pessoal. Os grandes líderes judeus, os grandes mestres racídicos, os grandes tzadikim, foram aqueles que conseguiram revolucionar dentro do sistema. Foram aqueles que conseguiram olhar, o judaísmo vai ser sempre igual. Os valores éticos e ideológicos judaicos são sempre os mesmos. Foram Hashem que deu. Mas a gente precisa saber se vestir com as roupas da geração. Presta bem atenção. O que significa isso? Pega o Rambam, e com isso eu vou finalizar. Pega o Rambam e o Maimônides. O Maimônides foi um rabino que viveu há 800 anos atrás, médico do sultão, primeiro legislador judaico. Todos os rabinos da época, a grande maioria, criticou o Rambam, criticou o Maimônides. E falou, Maimônides, você está se abrindo demais. Maimônides falava de filosofia, trazia o Aristóteles. O que os rabinos da época achavam? Reformista. Por quê? Um rabino precisa de Aristóteles? Não tem tudo na Torá? Que hoje em dia, o Rambam é uma unanimidade, não tem nenhuma linha judaica, ele ficou completamente aceito. O que o Rambam viu que os outros rabinos não viram? O Rambam entendeu que Aristóteles também é uma ferramenta para revelar Hashem. Claro que sim. Então o que ele conseguiu enxergar? Que sem abandonar os princípios judaicos, temos que usar roupas diferentes, glamour diferente, para descobrir mais a Torá. Vamos usar filosofia para entender mais a Torá. O Baal Shem Tov, que viveu há 300 anos atrás, grandes rabinos da época não aceitaram ele, falaram Hassidismo. Estão querendo modificar o judaísmo. O Baal Shem Tov mostrou que não. As leis são as mesmas, os princípios são os mesmos, não mudou nada. Mas claro que quando está começando o iluminismo no mundo, que foi na época do Baal Shem Tov, ou a gente vai vestir as roupas que o mundo está usando, ou que a gente vai se questionar, virar mais pessoas mais científicas, mais profundas, porque senão o judaísmo vai ficar raso. Em outras palavras, as novas roupas, elas não são só para proteger a tradição judaica. Elas são para glamourizar o judaísmo. Elas vieram para falar, a Torá tem mais coisa para te oferecer do que a gente pensava. E eu quero terminar com a mesma coisa a nossa geração. A gente está numa geração tecnológica, a gente está numa geração da internet. Então, em vez da gente lutar contra as roupas do mundo, vamos tentar ver como a gente pode usar a moda, como a gente pode usar essa democracia, essa liberdade do mundo de hoje, como a gente pode usar a internet e a tecnologia, não para ficar criticando, falar, isso está afastando pessoas dos seus ideais. Não. O que será que essa mentalidade do mundo de hoje veio revelar da Torá que a gente não sabia? E se a gente souber usar essa nova roupa, a gente vai conseguir revelar os mistérios mais profundos da Torá e do judaísmo com a vinda de Mashiach muito em breve, se Deus quiser. Boa noite a todos, obrigado a todos que participaram da nossa aula fisicamente e virtualmente. Shkoyach.